Estamos no ar, uma ótima tarde para você, meio-dia em ponto, ao vivo, direto aqui da Avenida Paulista 900, endereço da TV Gazeta, um lugar tão especial, a nossa Avenida Paulista, é ou não é? E a gente está aqui ao vivo conversando com você, falando de São Paulo, falando de temas diversos. Por exemplo, a gente vai abrir o programa falando sobre cuidados para evitar o envelhecimento da pele, é isso aí. A Patrícia Elias é esteticista e cosmetóloga. Ela vai dar umas dicas muito legais de alguns produtos que a gente pode utilizar da nossa casa, ou seja, vamos gastar menos e cuidar da nossa pele? Legal, não é? Vamos falar sobre isso. A gente vai ter um papo super sério e super importante a respeito da violência contra a mulher, que acredite, minha amiga querida, meu amigo, tá muito grande no Brasil ainda. Será que a gente não vai aprender, não? Será que esse mundo não vai mudar? Será que essa sociedade não vai mudar? A gente tem uma missão. A gente tem que falar sobre isso para mudar esse quadro. Então a gente tem vários convidados para tratar deste assunto, que é realmente muito importante. A gente vai falar sobre adoção também. Vai ter um bate-papo super legal com a ONG Amigos de São Francisco. Vamos falar sobre posse responsável, sobre adoção. Claro que eu adoro esse tema, você sabe disso, esse assunto. A gente faz algumas coisas com essa ONG, eu, Paçoca e Tapioca, e a gente vai falar a respeito disso com vocês. E vamos falar de gastrite também. Tem gente que sofre com gastrite, fica nervoso, sofre com gastrite. O doutor Ricardo vai conversar com a gente a respeito disso. Como é que a gente evita essa tal dessa gastrite? E você participa utilizando as nossas redes sociais, sempre mandando a sua mensagem, a sua sugestão, a sua pergunta sobre os diversos assuntos do dia. Sempre de Azuca, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você vai lá, escreve nos comentários, manda a sua perguntinha. É muito importante a sua participação. Combinado? Você pode usar o meu Instagram também, que é o @Zucatelli. Eu tenho as outras redes sociais, mas eu facilito o trabalho da minha equipe quando eu estou no ar, então você usa os comentários do Instagram. Não mande por mensagem direta, que aí a galera não consegue olhar. Vamos começar falando da nossa pele? Vamos falar dos produtos anti-idade com a Patrícia Elias, que é esteticista e cosmetóloga. Falei certo, Patrícia? É assim mesmo? Cosmetóloga? Olá, como vai? Muito prazer. Seja muito bem-vinda. Muito que obrigada. legal, você trouxe várias dicas bacanas pra gente cuidar da nossa pele. O que você trouxe de legal? Que cuidados nós devemos ter? Envelhecimento é natural. Sim. Vai acontecer com todo mundo. Sim. Acontece com todos nós, só que a gente pode cuidar um pouquinho melhor da nossa pele. Dá pra você retardar, de certa forma, alguns sinais. E mais do que isso, dá pra gente envelhecer cuidando da pele. Você não vai deixar de envelhecer, não tem fórmula mágica pra isso. Mas se a gente fizer isso direitinho, a pele fica mais bonita por mais tempo, tá certo? Com certeza. Frear o envelhecimento precoce, né? Envelhecer de uma forma saudável, tanto intrínseco quanto extrínseco também. De dentro pra fora, de fora pra dentro. Óbvio, tem que ser dessa forma. Muito bacana. Você falou em envelhecimento precoce. A gente está num país tropical, a gente é abençoado por um sol lindão. Hoje o sol tá lindo, o tempo tá ótimo, tá maravilhoso. Vim até de moto porque não tá chovendo, então tá ótimo. O sol tá maravilhoso. Só que isso tem um preço. Viver num país com esse sol permanente tem um preço. Sim. Em geral, a nossa pele sofre um pouquinho mais com isso. O sol é um dos causadores desse envelhecimento precoce? Bom, de uma certa forma, infelizmente sim, mas a exposição em excesso ao sol, né? Porque tem pessoas que adoram praia e ficar exposto horas e horas sobre o sol sem a proteção adequada. Mas saiba que é muito importante também um pouco da exposição do sol para sintetizar a vitamina D. Então, de 15 a 20 minutinhos é essencial. Todo dia. Porque muitas pessoas assim trabalham em escritórios, lugares que não bate sol e vai baixando esse hormônio que é extremamente importante para a nossa imunidade e a saúde da pele também. Patrícia, outro dia me disseram, uma médica veio aqui, ela falou que a gente, e eu não tô quebrando a recomendação do filtro solar, do protetor solar não, viu gente, que ela é muito importante. Mas ela disse que esses 15 minutos, às vezes, a gente tem que fazer sem o protetor solar mesmo, porque senão não entra nada na pele, é verdade esse negócio? Então, a preocupação da grande maioria das pessoas é o quê? Mancha de pele. E mancha, quem fala com a gente é o espelho. Então, assim, usar o protetor solar na face e deixar a exposição dos braços ou das pernas, um espaço assim de 20 centímetros, 20 minutos de sol, já é o suficiente. É só passar bastante protetor na face e estas regiões têm que ficar expostas. Em alguma região da pele Os tem que estar... braços, as pernas já é suficiente. Se Por pouco você tempo. tem um pouco de receio de sol, é só ficar de costa para ele. Simples assim. Mas o sol tem que pegar um pouquinho na pele. Precisa, é necessário. Bacana. O que mais provoca o envelhecimento precoce além do sol? Quais são outros elementos? São vários
vários fatores, na verdade, né? Mas um dos maiores causadores é o quê? É o excesso de sol, é o estresse. Estresse excessivo. Por que o estresse excessivo? Ele produz cortisol. E o cortisol inflama o corpo, gerando excesso de radicais livres, levando ao envelhecimento precoce. Perfeito. Que Então, mais? assim, cuidado com estresse, Não depressão, sofrer demais. essas coisas são muito ruins. Tá. A falta de dormir também. O corpo precisa de recuperação. Não adianta nada você ter uma excelente nutrição, utilizar dermocosmético corretamente de alta qualidade e não descansar. O corpo não recuperou, gerou radicais livres, isso é horrível. E o vilão de todos, que todo mundo gosta, que é o açúcar. Açúcar provoca envelhecimento precoce? Lógico, Sério? o açúcar, ele inflama o corpo, ele gera radicais livres e faz a famosa glicação. Que é isso? O açúcar, ele prende nas fibras de sustentação da pele, colágena, elástica, nos ácidos hialurônicos, entre outras, causando assim um aspecto, sabe quando você olha para uma pele meio amarelada, sem vida, sem brilho, e já aquela pessoa que tem, digamos, 35, cara de 45? Muito açúcar na vida. Pergunta se ela consome ou é açúcar ou é sol. Isso é fato. Então, assim, moderação aos docinhos. Cuidado. Não exagerar. É muito gostoso, É bom, mas né? saiba comer. Ou seja, o refinado é o pior. Tem que Tá. ser sempre um mascavo, aquele açúcar menos prejudicial. Legal. O que você trouxe para mostrar pra gente aqui? Me fala. Vamos lá. Bom, aqui tem o colágeno, que é extremamente importante para o nosso organismo. Colágeno hidrolisado. Tem que ser hidrolisado. Ah, é? Muitas Por quê? pessoas pegam e falam, mas colágeno não funciona no corpo. De fato, é uma proteína, né, deste tamanho. Tá. Mas quando ele é hidrolisado, ele tornou-se aminoácidos. Foi quebrado. E melhor ainda, um pouco que hidrolisado, seria peptídeos, que seria esses aminoácidos quebrado, que é menor molécula, porque o corpo não consegue absorver uma molécula desse tamanho, mas quando se fala em peptídeos, a absorção é melhor ainda. Então, colágeno hidrolisado para realmente frear o envelhecimento precoce, pois a partir dos 25 aproximadamente entramos naturalmente no envelhecimento precoce. Então, a partir de que idade a gente deve Aproximadamente 25. A partir do 25 é legal começar a consumir colágeno, é Sim, isso? mas saiba o seguinte, Ah. infelizmente, Vai. nós começamos a envelhecer assim que a gente nasce. É verdade? É. Qual é um dos maiores causadores? O oxigênio. Fato de respirar, a gente já começa a envelhecer. Então não tem jeito, né? A gente tem que respirar. Não tem jeito, por causa que ele oxida o nosso corpo. Perfeito. Então, respirou, envelheceu. Respirou, envelheceu. Pode ver assim, essas pessoas que fazem atividade, sabe, esporte, longa distância, maratonas, etc. Tem um corpo tudo assim, bonito, durinho, mas tem um aspecto um pouco mais envelhecido de tanto oxigênio que produz. Já Aí que eu particularmente, Tá. desenvolvi uma técnica. Ah. Eu respiro bem devagarzinho. Tá. Todos os dias. Respiro bem menos. Menos, respira mais devagar, mas com calma. Isso. Escuta, você falou sobre atividade física. Atividade física moderada também é importante para combater esse envelhecimento precoce. Deve fazer, realmente, moderada e essencial. Até mesmo para relaxar a musculatura, a mente, você dormir melhor, produção de serotonina, melatonina, realmente assim traz vários benefícios. Então, fazer atividade física todos os dias, com certeza previne o envelhecimento precoce. A partir de que idade a gente tem que começar a tomar o colágeno hidrolisado? A partir dos 30 já está ótimo. Já tá ótimo. Porque a gente começa a partir dos 25, mas somente a partir dos 30 que você consegue visualizar. Então, nessa Sinais da idade é um bom, mas moderado. Porque assim, começando os 30, você consome mais ou menos aproximadamente 7 gramas. Tá. Se você já tem seus 40, 10 gramas. Perfeito. Tá Então, bom. inicia-se com 7 gramas. Tá bom, então a partir dos 30 anos é bacana começar já a consumir o colágeno hidrolisado. E colágeno não pode ser puro, tá? Normalmente Ah, é? tem que ser colágeno hidrolisado ou peptídeos, que seria melhor, junto com vitaminas. Ele sozinho não passa apenas de peptídeos. É necessário ter várias outras vitaminas e minerais para que haja uma absorção no organismo melhor. É a mesma coisa você colocar cimento e tijolo para construir uma casa. É o suficiente? Não. Precisa de estruturas, vigas, cimento, água, entre outras, que seria vitamina para deixar essa casa linda e reparar o dano. Que vitaminas tem que combinar com o colágeno? Uma das principais seria a vitamina C. Tá. Silício orgânico, zinco. Aí vai de cada pessoa, requer a sua nutrição particular, entendeu? Mas essas são as principais. Perfeito. Consulta teu dermatologista para fazer uma fórmula bem legal aí. Bom, o que tem aqui depois? O que é isso aqui? Serum de...
Esse daí é de colágeno. Dá para passar colágeno na pele. Ah, você pode aplicar direto. Isso. Mas assim, dá para passar colágeno na pele, mas o corpo não vai absorver. Lembrando que é uma molécula muito grande, é uma proteína. Mas o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma oclusão, uma hidratação na superfície da pele, impedindo que a água evapore, deixando essa pele mais hidratada. E se este produto que este daí tem, ele tem várias outras vitaminas junto, então a recuperação vai ser melhor ainda. Tá, isso usa todo dia? Todos os dias. Tá, todos de manhã, à noite? De manhã à noite, sempre com massagem ascendente. Porque ninguém quer uma massagem para cair a pele, né? Tá. Sempre para cima. Isso, se fazendo da forma corretinha, você faz um efeito lift. Tá. Perfeito, tá ótimo, muito bom. A partir de que idade esse também? 30 também? Esse daí é um sérum. Por ser sérum, uma prevenção sérum. Seria interessante a partir dos 20. Tá bom, sérum. É prevenção, é algo sutil, suave. Sérum de colágeno. Ao contrário deste daqui que é poderoso. Então, olha pelo nome. O que é esse aqui? Vamos lá, me fala. Esse é o quê? Sangue de dragão? Pois é. Caraca, o que é isso aí? Me conta. O nome já fala. Este composto, cientificamente comprovado, ele é comprovado que ele é 50 vezes mais potente que a vitamina E como antioxidante, ou seja, para combater os radicais livres, e 20 vezes mais potente que a vitamina C como antioxidante para combater os radicais livres. Este produto aqui é poderoso. O que é isso? Ele é um hidratante potente, ele age na segunda camada da pele, normalizando e estimulando as fibras colágeno, elástica, gelatina, para que dá uma sustentação. Então esse daqui realmente, esse daqui é o creme e esse daqui é a concentração alta em óleo. Perfeito, tá ótimo. Bom, qual é o próximo aqui então? Que seria por uma pele mais assim já, né? Isso para uma pessoa já mais velha. Mais, 50. Tá bom, perfeito. Meu caso, vamos lá. Esse aqui é o tônico para a pele. O que é o tônico? Isso é um tônico. O que seria? Não adianta muita coisa a pessoa. Nossa pele tem um pH, que é uma acidez. Uma vez que você utiliza produto químico como sabonete, você altera o pH. Alteramos. Então, se você não passa o tônico que vai estabilizar o pH da pele, devolvendo as vitaminas, os minerais, não adianta você pular e já por hidratante, pois vai ser reduzido esta potência do produto. Ou seja, por isso, eu estou passando o creme e está funcionando muito, mas não utiliza o tônico. Tem que usar um tônico antes. Para equilibrar o pH da pele, é essencial. Então você faz isso antes de aplicar esses outros cremes, é isso? Após a higienização, passa o tônico para receber a hidratação. Esses produtos a gente usa que horas do dia? Que horário do dia? 2 vezes ao dia. De manhã e à noite? Isso, de noite lava a pele com sabonete, faz asepsia, tirando todas as impurezas. Depois passa o tônico e depois passa o hidratante com a massagem e sempre vai descansar. Isso. Tá bom. De manhã não é necessário passar sabonete. Não, de manhã não. Ninguém acorda com a pele suja. Tá. Um pouquinho de secreção de sebo e suor para equilibrar o pH, manter a pele super hidratada. Então, de manhã, o que faz? Apenas joga uma água, quem toma banho pode tomar, se não passa sabonete. Passa o tônico, um nutritivo, pode ser um sérum e protetor solar, gente. E protetor. Protetor solar. Agora, se a pessoa trabalha pasteirista, trabalha à noite, não recebe o sol, mas protetor solar, um bom protetor não só protege do sol, mas sim da luz visível. Então, se ela trabalha no computador a noite inteira sobre luz, ela usa também protetor, mas com outra finalidade, para a proteção da luz visível. Protetor solar que todo dia, também né? envelhece a pele. Tá, ou seja, protetor solar todos os dias. De noite. Qual fator? A partir do 30 já é o suficiente, a menos que a pessoa assim tenha uma exposição excessiva ao sol. Quem trabalha na rua. Fica um dia inteiro no sol, aí sim, nesse caso pode ser 40, 50, não mais do que isso, desnecessário. Tá é bom. só fazer replicação a cada 2 horas já é o suficiente. A cada É melhor 2 horas. reaplicar do que pegar um de 70 a 80 achando que o dia inteiro está o suficiente. Não é assim que funciona. Tá legal. Qual que é o próximo aqui? Vitamina C, que você já falou também. Vitamina C é muito importante. Nossa, e vitamina C tanto no consumo para aumentar a imunidade e também para a pele. Para a pele, qual que é a função? Ela vai combater os radicais livres, o envelhecimento precoce e ela também ajuda na uniformização do tom da pele. Ou seja, manchas, hipercromias. Que legal. Então, passando a vitamina C, ela tem essa recuperação, principalmente se é uma vitamina C que ela vem acompanhada com outros ativos. Essa daqui com silício orgânico, algium, tudo para poder devolver a estabilidade da pele. Muito bacana. Aí você trouxe aqui alguns óleos naturais, é isso? O que é isso? Óleo de coco? Esse daqui é um óleo de coco, Tá. 100% orgânico. Esse daqui é o óleo de rosa mosqueta. Sim, isso é... Altamente nutritivo, alto teor de vitamina A. Então você que tem um creme em casa fala, nossa, esse meu creme aqui já não está funcionando tanto. Existem 2 motivos, talvez ele não esteja funcionando. Talvez você esteja utilizando um produto à base de óleo mineral que vem do petrolato
Petróleo não tem vitaminas, ele só faz a oclusão. Você tem que usar uma base de um creme que tenha óleo vegetal. É compatível com a nossa pele, tem várias vitaminas e minerais. Para potencializar, você coloca simplesmente um pouquinho ou do óleo de coco ou então do rosa mosqueta, mexe, sua pele vai agradecer. Que bacana. Muito, muito, muito. Ah, mas eu não tenho esse creme. Pode ser até aloe vera, sabe a babosa? Sei. Pica ela, corta, tira a aloína, amassa e acrescenta nesses 2 óleos, passa 2 vezes ao dia. Gente, a pele fica fantástica. 2 vezes ao dia? 2 vezes, de manhã e de noite. Essa pessoa quer assim, uma pele bem macia e hidratada, se não só após o banho. Mesmo quem tem pele oleosa? Mesmo quem tem pele oleosa, daí neste caso você vai pegar a babosa, ela é um sérum, é um gel, sabe? Ela não é aquela cremosa. Se você coloca isso daqui, ele não vai ficar oleoso. Perfeito. Não é para colocar o vidro inteiro. Não, claro. É só algumas gotas, mas e a pele já absorve completamente. E o que é isso que você trouxe no final? O que é isso? Me explica, eu não entendi. Pois é, isso daqui é uma técnica anti-age, né? Vai lá. É uma técnica famosa lá da França. Ela envolve a yoga e pilates junto. É uma massagem lift facial que são utilizadas faixas e também aqui estes acessórios. Você faz aqui, ó, pode pegar? Pode, deve. Não, por favor, quero que você faça, quero que você mostre. Vai lá. Então é basicamente assim, ó. É uma técnica que veio da França. Tá. Ela é nova aqui no Brasil. Que legal. Então faz a massagem lift e vai utilizando a faixa para ter o quê? A contração e o relaxamento muscular. Tanto, ó, relaxa bastante, entendeu? Daí tem os pontos que faz na face, exatamente, certinho. Tá. Aí são utilizados também esses acessórios, ó, tudo da forma certinha, proporcionando um lift mesmo, ó. Aí você faz os movimentos para poder colocar a pele no lugar. Muito bacana. E vai levantando, fazendo isso algumas vezes, etc. Vai percebendo um lift facial. Isso daqui é excelente para quem quer uma festa, no casamento. Gente, eu quero dar uma erguida na minha pele. Eu preciso, o que eu vou fazer? Esta daqui é uma técnica maravilhosa, pois envolve a técnica de yoga e pilates fazendo lift facial. Que legal. Olha, essa é a Patrícia Elias, ela é esteticista e cosmetóloga e veio dar várias dicas pra gente aqui a respeito de cuidados com a nossa pele para evitar o envelhecimento precoce. Quem quiser te encontrar, como é que te encontra? Bom, isso Instagram, é super simples, vai né? lá. Sabendo o meu nome, Patrícia Elias, nós temos o maior canal de estética do Brasil e do mundo. Que legal, que bacana. No YouTube? No YouTube, lá no YouTube, Patrícia Elias, você nos encontra lá com o maior canal. Fora que também nós temos, assim, a clínica física que fica aqui na Peixoto Gomide. Tá ótimo, tá perto então. da Paulista. Aqui pertinho da Paulista. É. Tá ótimo, muito obrigado, obrigado. Eu obrigado, que agradeço viu? pelo carinho. Uma alegria de receber. Dicas muito bacanas pra gente cuidar da nossa pele. Ó, seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e vamos falar sobre um assunto super importante. Violência contra a mulher. É isso aí. Infelizmente, a mulher ainda é vítima de violência. Isso acontece demais. O que falta pra gente mudar esse quadro? Vamos falar sobre isso depois do intervalo? Olha, e vamos falar sobre gastrite, gente. Esse assunto é muito importante. Tem muita gente que sofre de gastrite. Quais são os tratamentos? O que fazer para prevenir e para resolver o problema? Depois do intervalo, tudo isso e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Dia Azuca falando sobre gastrite. Dr. Ricardo Barbucci está aqui com a gente. Ele é gastroenterologista. É difícil falar isso, né, doutor? Doutor veio para cá a pedido do telespectador. Olha que legal isso, porque foi sugestão de pauta feita por você. Eu sempre digo aqui que a sua sugestão de pauta é o que faz o desenho do programa. As pessoas pediram, eu falei, sugiram pauta. A turma falou assim, Zuca, fale sobre gastrite. Estamos falando sobre gastrite e o Dr. Ricardo Barbucci é o nosso convidado. Primeiro, doutor, a gente estava no intervalo num bate-papo aqui, eu estava falando a respeito disso, ele falou, primeira coisa, a gente não confundir gastrite com dor de estômago. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, perdão. Boa tarde a todos, né? De fato, existe uma diferença, né? O povo não médico se refere a gastrite como dor de estômago, ou eventualmente até sinais de outra coisa que é a doença do refluxo. Para o médico, gastrite é inflamação do estômago. É um processo inflamatório que ocorre no estômago. Nem sempre essa inflamação gera dor e nem sempre a dor do estômago está relacionada com inflamação. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem gastrite e nem sabe. Muitas vezes sim. Na verdade, se a gente for considerar, por exemplo, a principal causa de gastrite e inflamação de verdade é uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que infecta metade da população do planeta e no Brasil mais ou menos 60%, 70% da população é infectada por essa bactéria. É muita gente. E praticamente todo mundo que tem, 100% das pessoas que têm Helicobacter tem uma inflamação provocada por essa bactéria.
que nem sempre vai levar a complicações como dor, eventualmente outras coisas piores. Mas, por exemplo, o Helicobacter é hoje a causa externa mais importante de câncer de estômago. Nossa! Ou seja, você precisa identificar isso mesmo que você não tenha sintomas. Em populações de risco para câncer, sim, porque a gente não vai sair por aí pesquisando 60% da população do Brasil. Na verdade, você pegar 100 pacientes que têm Helicobacter pylori, você vai ter aí uns 90 e poucos % que vai ter gastrite, mas se tiver talvez um pouco de dor de estômago. Mais ou menos uns 8, 9% vai ter úlcera de estômago ou úlcera de duodeno. E só uma percentagem muito pequena, que gira em torno de 1%, vai desenvolver o câncer de estômago. Mas se você é uma pessoa que fuma, se você tem história familiar de câncer, se você vem de alguma etnia, vamos dizer assim, que são populações, etnias de risco alto para câncer, japoneses, chineses, coreanos, chilenos, peruanos... É mesmo? A gente precisa tomar cuidado. Olha, eu não sabia disso, isso é muito importante. Quais são os tipos de gastrite? Tem tipos diferentes? Então, vamos considerar gastrite e dor de estômago. Para a gente, dor de estômago, a gente chama de dispepsia. Dispepsia. Pepsis, do grego digestão, desalterada, atrapalhada. Tá. Né? Essa dispepsia ela pode ser de dois tipos. Tá. Ela pode ser o que a gente chama de dispepsia orgânica, quando existe uma causa orgânica clara que explica essa dispepsia. O que eu quero dizer com isso? Alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, infecciosas, como H. pylori, né? Que uma vez presentes explicam a dor de estômago. Exemplo, eu tenho dor de estômago, vai lá, tem uma úlcera, isso é uma lesão anatômica. Ou eu posso ter dificuldade de digestão ou desconforto porque a minha tireoide funciona mal, porque eu tenho diabetes, porque o meu potássio, o magnésio está alterado, né? Isso são causas que a gente chama de orgânicas, clássicas. E quando a gente não tem uma causa orgânica evidente, né? Quando você tem dor de estômago e você faz exame daqui, exame de lá, e a gente não vê claramente nada, a gente tem o que a gente chama de dispepsia funcional, que na verdade tem alterações orgânicas também. Só que são alterações, por exemplo, de contração do estômago, de sensibilidade, né? E essa dispepsia funcional, ela tem os seus sintomas muito modulados pelo nosso bem-estar psicoemocional. Ou seja, é o que a gente chama popularmente da tal da gastrite nervosa. Pois é, que é a grande maioria das pessoas que têm dor de estômago, que é uma doença totalmente benigna, né? Ninguém vai morrer de gastrite nervosa, tá. Mas, por outro lado, é uma doença crônica, né? Então, é uma doença que incomoda muito o paciente. Sempre que a pessoa tem algum tipo de ansiedade, fica nervosa, vai para uma entrevista de emprego, briga com alguém, ela acaba com dor de estômago. Quem tem uma predisposição para isso. Não é todo mundo que tem dor de estômago como fica tenso. Tá. Né? Mas o indivíduo dispéptico funcional, ele pode ter dor mesmo sem estar nervoso. Só que quando ele está nervoso, ele acaba tendo mais dor. Perfeito. Como é que trata isso? De várias maneiras, né? A gente pode... depende da causa, né? Tá. Então, se você tiver uma dispepsia orgânica especificamente, você vai tratar aquela causa orgânica específica, né? Mas vamos falar de gastrite nervosa, tá. Que é o mais comum. Que é o mais comum. Né? A gente, na verdade, divide em dois tipos de sintomas. Tá. Aqueles pacientes que têm dor de estômago, queimação, pontada, aperto, e aqueles pacientes que têm a tal da digestão lenta. Se sente empachado, um pouco de náusea. Fica ali conversando com a comida, né? Aí a gente vai abordar de forma diferente do ponto de vista de tratamento clínico. A gente vai usar medicamentos que diminuem inicialmente a acidez, né? Naqueles pacientes com dor de estômago. Nos outros com digestão lenta, a gente vai usar medicamentos que interferem no esvaziamento gástrico, a gente chama de pró-cinéticos, que estimulam o esvaziamento. Depois dessa fase inicial, a gente pode passar para tratamentos outros que incluem, por exemplo, o uso de antidepressivos, analgésicos viscerais. Afinal, se a pessoa está tendo isso por conta do nervoso, você tem que baixar essa ansiedade para poder evitar. Não é bem assim. Não? Porque os antidepressivos, eles têm um efeito antidepressivo, é verdade, mas eles também têm um efeito direto sobre o estômago e o intestino. Que interessante. Todos os antidepressivos, na verdade, eles mexem com uma coisa chamada serotonina. Sim, né? claro. Só que 95% da serotonina tua é intestinal, não é cerebral. Então, todo e qualquer antidepressivo tem alguma ação intestinal. Além disso, depois do cérebro, o órgão que mais tem neurônios, células nervosas, é o estômago, é o tubo digestivo.
Então, qualquer remédio que o psiquiatra usa, que o neurologista usa, ansiolítico, anticonvulsivante, antidepressivo, o que seja, o gastroenterologista acaba também usando, mas não para ter uma função cognitiva cerebral. Perfeito. Uma ação periférica. Para atuar diretamente no sistema digestivo mesmo. É isso aí. Nossa, é muito interessante. Acho que tem uma foto sobre os fatores de risco, é isso? Deixa eu ver aqui. Que aumentam a incidência. É isso, Eustáquio? Deixa eu colocar no ar aqui. O pessoal marcou aqui na minha ficha que tem uma... Ah, que bacana. Vamos lá. Opa, já foi, não. Acho que era uma pergunta. Eu vi um estômago ali, não é? Me parecia que tinha um... Tem uma coisa muito importante, Fala. acho que a gente falar. Pode falar. Que é o seguinte. Ali, ó. Sintoma da gastrite. Fala, doutor. Aquela queimação lá. Queimação. Isso pode ser causado por uma gastrite por Helicobacter, pode ser dispepsia funcional, mas assim, uma coisa muito importante que dá dor de estômago e pode levar a úlcera, eventualmente sangramento, etc., são medicamentos. Entre eles, principalmente os anti-inflamatórios. Verdade. Isso é muito importante que a gente fale. E é importante a gente saber que às vezes isso é passageiro só, né, doutora? A pessoa tem que estar tomando um anti-inflamatório por conta de um problema de garganta, algum outro problema, e ela vai ter essa dor de estômago, mas isso vai passar, né? Normalmente sim, se você não estiver tomando nenhuma outra coisa que aumente o risco do anti-inflamatório. E isso é muito importante também que a gente fale, que esse efeito do anti-inflamatório sobre o estômago, ele acontece independentemente da via da administração. Se você tomar um comprimido anti-inflamatório, uma injeção, colocar um supositório, a ação sobre o estômago é a mesma. É mesmo? Eu achei que era só o comprimido. Não. Interessante. E existem anti-inflamatórios e anti-inflamatórios mais leves. Quanto mais potente o anti-inflamatório, pior para o estômago. Perfeito. Tá? Quanto mais tempo você usar o anti-inflamatório, pior para o estômago. Quanto maior a dose você utilizar, pior para o estômago. Agora, se você utilizar anti-inflamatório com algum outro medicamento que piore a ação deles, o efeito pode ser devastador. Você pode ter uma úlcera, sangrar. Nossa, então tem que ter um acompanhamento antes, quando você começar a tomar anti-inflamatório, você tem que saber o que você está fazendo, tem que se proteger. Claro. Especificamente, se você começar a usar anti-inflamatório com frequência, é muito importante que você consulte o médico, consulte o gastroenterologista para ver se não há necessidade de você fazer algum tratamento profilático com medicamento para tentar diminuir os riscos do estômago, né? Doutora, a gente tem fotos aí de uma endoscopia para quem um estômago que não tem gastrite e um com gastrite, é isso? Deixa eu ver, não sei se é esse. É um exemplo ali, né, doutor? O normal e o com gastrite, explica pra gente. Então, ali à esquerda a gente tem um estômago teoricamente normal, né? E à direita, se a gente for ver, quando tem gastrite, a gente vai ver essas manchas mais avermelhadas e tal. Isso parece mais até o que a gente chama de gastrite erosiva. Que é uma coisa que a gente encontra com bastante frequência em quem usa anti-inflamatório. Erosão é como se fosse uma úlcera mais superficial. Tá? Isso acontece, se você tomar um anti-inflamatório, em 90% das vezes você vai ter gastrite desse jeito. Não necessariamente você vai ter sintomas relacionados a isso. Mas se fizer endoscopia, vai dar encontrar sim. Doutora, aquela história de falar, eu tomo anti-inflamatório, mas eu tomo no meio das refeições para estar com o estômago cheio, ajuda, protege isso? No início do tratamento até pode ajudar, porque alguns anti-inflamatórios eles podem ter um efeito do contato do comprimido com o estômago. Tá? Mas o efeito principal deles não é tópico, né? É um efeito sistêmico. Basicamente, para você entender, o nosso estômago produz um ácido, que é o ácido clorídrico, que é um ácido muito forte. Sim. Né? Então a gente precisa ter um jeito de proteger, do estômago se proteger desse ácido. Perfeito. Então o que ele faz? Ele produz uma camada que nós chamamos de muco e bicarbonato, que isola o ácido da parede do estômago. Perfeito. O ácido está lá para corroer os alimentos e não o seu corpo. Pois é. Então você tem essa camada de muco que separa o ácido do estômago. Perfeito. Quem mantém a camada de muco é uma coisa chamada prostaglandina, que é a mesma substância que provoca inflamação. Então, quando você usa um anti-inflamatório, você perde essa camada de muco. Uau! O teu estômago ele fica exposto ao ácido sem defesa. Nossa, por isso que você fica com problema com o estômago. Por isso você fica com problema no estômago. Tem pergunta do telespectador já, o pessoal participando. Deixa eu ver o que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá, vamos ver perguntinha do telespectador aqui. Olha a Kelly, obrigado Kelly. Meu filho começou a suplementar antes e depois dos exercícios físicos. Logo, começou a sentir dores no estômago. Pode ser gastrite? Que pergunta boa. Porque a garotada vai pra academia, e não só a garotada, né? Todos nós. A gente começa a tomar um monte de suplemento, um monte de coisa, às vezes sem a orientação correta. E aí, doutor, me fala. Até pode, porque uma das principais coisas que estimula a secreção de ácido pelo estômago
são as proteínas. Né? Então, normalmente, quando se faz exercício, se usa um suplemento hiperproteico, né? Para você ganhar massa e tal. E a proteína é um potente simulador da produção ácida. Se você já tiver um estômago mais sensível, isso pode gerar sintomas, sim. Kelly, tá aí, então pode ser. Então é bacana você consultar um gastro, de repente até fazer uma endoscopia, né, doutor? Talvez seja importante. Depende da idade, depende da história familiar, depende... quando você não tem o que a gente chama de nenhum sinal ou sintoma de alarme, tá. Vamos supor que você tenha menos do que 40 anos no Brasil, você não tem história de familiar de primeiro grau, pai e irmão com câncer. Perfeito. Você não está emagrecendo, você não está sangrando, você não vomita sangue, no exame físico não tem nenhuma alteração. É possível a gente fazer um tratamento empírico. Eu te dou o tratamento sem fazer endoscopia. Ah, perfeito. O ideal é até pesquisar o Helicobacter por algum método não invasivo, ou seja, independentemente da endoscopia. Se por acaso você não melhorar, se os sintomas forem recidivantes, aí você faz a endoscopia. Perfeito. Agora, se tiver mais do que 40 anos de idade, tiver história familiar ou qualquer outro sinal ou sintoma de alarme, é muito importante que procure um médico, porque a endoscopia tem que ser feita. Tá bom, então talvez não seja o caso do seu filho fazer endoscopia, Kelly, mas de qualquer maneira vale a pena você consultar o médico e ele vai saber o que fazer. Mas sim, pode ser que ele esteja com uma gastrite a partir do consumo de mais proteínas no momento dele estar suplementando para a atividade física. Doutor, é hereditário? Tudo que nós temos é hereditário. A gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente pode, né? Tá certo. Mas não é uma doença assim que meu pai tem, eu vou ter também. A dispepsia funcional, a gastrite nervosa, ela é muito mais frequente em mulheres. Na verdade, a gente tem várias explicações para isso, mas nenhuma convincente. Tá. Mas todas as doenças funcionais, elas são mais comuns em mulheres. Hoje a gente sabe mesmo que a gastrite nervosa, ela tem sim uma parte genética que predispõe você a isso. Doutor, há alimentos que a gente pode consumir para prevenir, para evitar a gastrite? O que a gente tem que ter é uma alimentação equilibrada. Tá. A gente não deve exagerar de nada. Deve consumir proteínas, gorduras, carboidratos, tudo em concentrações adequadas. Agora, a dieta pode interferir sim no tratamento de quem tem esse tipo de problema. Não existe uma dieta específica. Se você chegar a falar para mim, olha, doutor, toda vez que eu como chuchu refogado sem sal me dá dor de estômago, eu vou falar para você, tire o chuchu. É isso. Ah, mas eu tomo café o tempo inteiro e não sinto nada. Ok, Tome não café. vejo problema. A gente tem que tomar cuidado com anti-inflamatório, Tá. outros medicamentos eventualmente que interfiram nisso, cigarro, né? Presta atenção, gente. Né? Essa é a regra do que pode realmente causar algum problema diretamente e que já é conhecido. Então, cigarros anti-inflamatórios, excesso de gorduras e frituras. Quanto mais você come gordura, mais demorada é a sua digestão, mais Perfeito. lentamente o seu estômago esvazia, né? Todo e qualquer alimento que você consumir e que lhe faça mal, você para. Refeições muito grandes, muito volumosas. E para quem tem refluxo especificamente, que é uma coisa que muitas vezes se sobrepõe com isso, nunca comer e se deitar logo depois. Sempre esperar umas 2, 3 horas, que é o tempo que leva para esse estômago esvaziar depois que você se alimentou. Olha, são dicas muito bacanas. Eu acho que a gente teria outras perguntas para fazer, outras dúvidas para esclarecer, mas eu acho que a gente já aprendeu bastante a respeito de gastrite. Fica aqui meu compromisso com você. Quer mais a respeito desse assunto? Pode mandar, pode avisar pra gente. Eu convido o doutor Ricardo a voltar com certeza, porque eu adorei, aprendi muito com ele aqui. Esse é o doutor Ricardo Barbucci, que é gastro e trouxe muitas informações bacanas. Doutor, muito obrigado. Obrigado Doutor, pelo convite. quem quiser te encontrar, tá no Instagram, tem rede social, onde é que a gente acha, Eu doutor? estou na internet, só colocar meu nome lá que me Vai acha. encontrar. Vai. Doutor, obrigado pela presença, Obrigado, viu? né? Dicas muito legais. Vamos colocar a vinhetinha aí do Você Viu? Tem notícia pra você, roda aí. Olha que legal isso aqui. A atriz Samantha Schutz postou no Instagram uma sequência de vídeos dentro de um táxi. O taxista contava pra ela que tinha agredido um casal gay, apenas pelo fato dos dois estarem se beijando em público. Olha como é importante o que a Samantha fez para chamar a atenção das pessoas. Algumas pessoas poderiam simplesmente ter deixado para lá. Mas olha que legal que ela fez. É muito importante esta força que quem tem poder de mídia social, quem é formador de opinião, é muito importante as pessoas usarem isso. Valeu, Samantha. Sou mais seu fã. Ela ficou tão horrorizada que ela pediu para sair do carro. Ela interrompeu a corrida no meio. A atriz falou da importância das pessoas se conscientizarem e aprenderem a respeitar o espaço e o direito das outras.
História triste, claro. Mas o que é legal disso? É legal que ela se posicionou. É legal que ela usou a força da rede social dela. É legal que ela usou esse espaço para levantar a discussão. A gente precisa fazer isso. Samantha, ponto para você. Um beijo para você. Sou mais seu fã ainda do que eu já era. Se você mora no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, já deve ter ouvido falar do tal do ônibus Lilás, que circula por várias cidades com o objetivo de levar informações e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. A campanha Violência contra a Mulher Não Dá Frutos é uma iniciativa da Secretaria da Mulher de Pernambuco. Já atendeu 12 mil agricultoras. As mulheres participam de uma roda onde contam suas histórias. São orientadas a como denunciar os casos de agressão. Elas recebem apoio jurídico, social, psicológico. Elas têm uma base de informação para ajudar uma situação que, infelizmente, as afasta, em muitos casos, da informação mais acessível e mais direta. Muitas delas vivem na zona rural. A distância, a falta de acesso dificulta muito a situação. Por isso, chegar até elas é fundamental. Por isso, o objetivo do ônibus Lilás é oferecer um canal para que elas tenham uma ajuda profissional e saibam que estarão amparadas, que podem e devem denunciar. A campanha tem rendido bons frutos, com mulheres denunciando os agressores, se libertando deles. Tomara que essa iniciativa cresça, chegue mais longe, não é? A gente tem que fazer isso. A gente faz o nosso papel aqui. Nosso tema agora é agressão contra a mulher. E a gente tem alguns convidados para falar a respeito disso. Gente, muito obrigado pela presença. Que alegria ter todos vocês aqui. Olha, com a gente aqui nesse bate-papo, a gente recebe a Carla Góes, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda, Carla. A Bruna Tsumoto, que é advogada. Tudo bom, Bruna? Jéssica Arones, que é atriz. Tudo bom, Jéssica? Beijo pra você. João Francisco de Carvalho, fundador do programa Bem Querer Mulher. João, seja bem-vindo. Uma alegria ter todos vocês aqui. Gente, eu fico espantado. Estava conversando com o nosso diretor hoje, antes do programa começar. E eu fico espantado que isso ainda seja uma realidade, que isso ainda aconteça. Com tanto acesso à informação, com tanto alerta, com legislação, mas não parece que não muda esse quadro. Parece que a gente não aprende, parece que a sociedade não aprende. E é por isso que a gente tem um papel fundamental de discutir isso, de falar cada vez mais para poder mudar esse quadro. A gente vai falar com os vários especialistas convidados, mas eu vou pedir para a gente começar conversando com a Jéssica, para ela contar a história dela, porque são os relatos que chamam a atenção das pessoas e que motivam as denúncias, que dão força para que outras mulheres denunciem, para que dão força para que as leis realmente mudem e que elas sejam cumpridas. E é isso que a gente quer. Você me ajuda, Jéssica? Claro. Boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigada. É muito importante a gente falar primeiro que as pessoas, quando eu contei minha história, as pessoas começaram a me julgar muito, falando assim, nossa, Jéssica, você é uma menina bonita, educada, sabe, com uma família super estruturada, como é que você aceitou passar por tudo isso? Como é que você se humilhou a esse ponto? Por que você não foi embora no primeiro tapa? E é muito engraçado, porque eu não sabia que eu estava passando por tudo isso. Então, eu sofri diversos tipos de agressão, na verdade, todos os tipos de agressão, psicológica, moral, física, sexual, patrimonial, todo tipo de agressão, e eu não sabia que eu estava passando por isso. Então, é muito importante, a gente tem que conversar sobre isso, Tem que falar. Tem que falar. Acho que, assim, no silêncio, essa violência acontece, assim, muito, né? Porque às vezes tem outras mulheres na mesma situação que você e elas identificam. E sem essa informação elas nem percebem, é isso que você está dizendo, elas nem sabem que elas estão sendo vítimas de uma violência assim. Exato, e assim, as coisas elas são, ela é feita de uma forma tão, tão cruel, porque a gente fica tão confusa, a gente fica tão manipulada, é uma manipulação tão assim, é uma crueldade, não dá pra explicar, assim, porque primeiro você entra num relacionamento achando que você achou o homem da sua vida, é o cara, é o príncipe encantado, você tá super apaixonada, o cara te coloca no pedestal, você é incrível, você se sente incrível, de repente ele começa a minar ali as suas fortalezas. Então ele começa a te podar da sua família, não, mas acho que você não tem que ficar tanto com a sua... De forma bem sutil, tá? Sempre sutil. Aí ele começa a te podar das suas amigas, ele começa a te podar do seu trabalho, então você começa a depender financeiramente dele. Então você começa a depender dele em todos os aspectos. Aí quando você tá com a presa
dependendo completamente de você, é muito mais fácil de controlar, né? E aí ele começa com as agressões e começa a te diminuir, só que ele vai jogando tudo como se a culpa fosse sua. Você vai se sentindo culpado daquilo, como se você fosse responsável. Exatamente. Então, assim, chegava uma hora que ele me empurrava no chão, puxava meu cabelo, e eu falava, não. Ele falava assim, Jéssica, você acha que isso é bater? Eu não sabia que era bater. Tipo, eu já fiquei com um roxo na perna enorme, que ele me deu um chute. E ele falava, Jéssica, se eu fosse te bater, eu ia te arregaçar a sua cara. Daí, realmente, ele tem capacidade de me matar, se ele quiser me matar, na porrada. Então, ele não tá me batendo. Porque ele me convencia. Ele falava, Jéssica, você... E o pior é que ele falava assim, eu sei que eu sou agressivo com você, Jéssica, eu sei disso. Mas é que assim, você me deixa louco. A culpa é sua. Se você quiser que eu mude, se você quiser que eu mude o meu comportamento com você, você tem que mudar as suas atitudes. Tá bom. Então eu comecei a viver numa completa neurose. Eu vivia assim... Você vivia culpada. Eu vivia culpada. Você vivia culpada por apanhar. Eu tinha certeza que a culpa era minha. Então era assim, tudo era... E eram coisas... Tipo, pelo amor de Deus, esse copo tá limpo porque ele falou que preciso estar limpo direito, senão eu tô ferrada, sabe assim? E eu ficava, coisa de eu ir voltar 3 vezes pra ver se o copo tava limpo, senão eu tava ferrada. Então eu comecei a viver uma vida completamente neurótica. Quem foi que alguém te ajudou a tocar um alerta? Porque você tava tão presa nessa história. Tão presa, eu não me enxergava nessa situação, era horrível. Enfim, eu comecei a me sentir como se minha alma tivesse sido roubada, sabe? Não era mais eu que estava ali. Tua descrição é perfeita, perfeita. E como foi? É um sequestro de alma, né? Quando Então, mudou isso? Eu sempre fui muito ligada à minha família. Então, eles começaram a perceber, eu ia visitar eles em casa, eles começaram a perceber que eu ia escondido. Eu não contava que eu estava indo escondido, mas meu telefone estava aqui, começava a tocar, eu saía correndo. Eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Pelo amor de Deus. Então, eu estava vivendo em alerta, sempre assim, sabe? Desesperada e com medo. E aí um dia eu sempre falei muito com os meus pais e um dia eu liguei pra minha mãe chorando, falando, mãe, eu não sei mais quem é a Jéssica. Eu não sei mais o que a Jéssica gosta, o que a Jéssica não gosta, porque eu não tomava mais as decisões por mim. E engraçado que era tão cruel que ele me convencia de que eu estava tomando as decisões. Ele falava, você que manda, você está tomando as decisões. Só que ele me manipulava tanto que eu tomava as decisões que eu sabia que ele queria que eu fosse tomar, entendeu? Então, assim, por um lado eu achava que era eu que estava tomando as decisões, mas eu já estava falando tudo do jeito dele. Sim. Então, eu entrei nesse ciclo, eu estava completamente cega. Só que assim, eu comecei a ver que isso não era normal. Como assim? Não, sabe? E eu fui criada numa família, isso também conta muito, sabe? Porque a nossa criação, a cultura que a gente vive, sabe? Às vezes a mulher, ela se coloca num papel de salvar o homem. Ele tem problemas pessoais, ele não tá fazendo isso de propósito, a culpa é minha, eu vou evoluir e ele vai melhorar. Nossa. Sabe aquela coisa de você querer salvar e querer... O casamento é muito importante, então eu preciso fazer com que isso dê certo. Sabe, a gente tem uma cobrança em cima da gente que a gente começa a querer aceitar e minimizar as coisas. Não foi... Vai passar, sabe? Isso aí foi só Vou mudar ele. Eu vou mudar. É um rompante de raiva que, sabe, vai melhorar. Eu vou melhorar e ele vai melhorar também. E aí sabe? foi tua família que te deu um alerta? Que falou, e aí para. Minha família falou, chega, vamos... Minha mãe, eles não souberam lidar também porque eles não estavam conseguindo identificar. Eu escondia tudo. Então eu ficava com o roxo e eu escondia. Porque você achava que a culpa era sua. E eu achava que a culpa era minha. Mas você estava escondendo a sua culpa. Mas por um lado, eu sabia que aquilo tinha alguma coisa estranha naquilo, porque eu escondia. Se eu tava com roxo, eu passava maquiagem. Pra ninguém me perguntar o que era. Mas eu achava que a culpa era minha. Mas eu não queria falar, né? Eu fiz alguma coisa. Mas sempre, qualquer coisa, ele brigou comigo. Mas ele brigou comigo porque eu não fiz aquilo. Sempre tinha um porquê e você própria já tinha um porquê. E é coisas assim, gente, tipo... Ele me mandava eu fazer alguma coisa contra a vontade dele, coisas assim, ele mandava a gente se alimentar direito, que a gente tinha que comer direito porque a gente precisava emagrecer. Eu comprava um chocolate e ele falava assim... ele me tacou uma garrafa na cabeça, tipo, e falou assim, eu não devia... Eu falei, mas você me agrediu, isso é agressão. E eu não entendia, sabe assim? Mas será que é agressão? Mas você me agrediu. Eu falava pra ele... Aí ele, Jéssica, se eu falo pra você que a gente tem que começar a se alimentar direito, você vai lá e compra um chocolate... em vez de você... E você mentiu, porque eu menti, eu fiquei com medo. Eu falei que uma amiga minha tinha dado, não que eu tinha comprado. Olha isso, eu menti. Pai. Porque eu fiquei com medo do que ele ia falar. Da reação.
E aí ele falou assim, em vez de você falar a verdade, falar, putz, desculpa, eu sou uma idiota, não fiz o que você pediu, eu não devia ter tacado uma garrafa, eu devia ter tacado uma cama, uma pedra na tua cara. E aí ele me fazia, assim, qualquer coisa, ele me fazia ajoelhar pra ele. Tipo, eu comecei ajoelhando pra ele, assim, achando que era uma brincadeira. Ah, sabe, ai, amor, não sabia que você tinha se incomodado com isso, poxa, desculpa, né? Daí, não, desculpa não, se você tá realmente arrependida, ajoelha. Meu Deus. Aí eu ajoelhava, assim, eu falei, ah, não, tá falando sério? Você quer que eu ajoelhe mesmo, assim, é real isso? E eu não tinha noção, sabe? Assim, a gente nunca conversa sobre violência doméstica. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre violência doméstica. Quanto tempo durou isso, Jéssica? 6 anos, foi um relacionamento de 6 anos. E é tudo bem gradativo, tá? Nenhum relacionamento abusivo começa com um soco na cara. Tá. Então é importante a gente falar isso. A vítima, ela é colocada numa situação em que ela... foi crescendo, foi num... E aí as coisas vão crescendo. No final, as coisas estavam completamente fora de controle. Quem te arrancou disso foi tua família? E aí a minha família falou, vamos começar a fazer terapia, porque eu não sei o que está acontecendo com você, mas você não é realmente, você não é a Jéssica. E eu comecei a fazer terapia, não deu um mês de terapia. A minha psicóloga falou assim, Jéssica, você está sofrendo violência doméstica. E eu quase caí para trás da cadeira. Eu, não, imagina, eu estou sofrendo violência, não existe, imagina, não tem cabimento. Ela falou, eu não tenho know-how para cuidar do seu caso, ou você, se você quiser continuar comigo, porque você... Enfim, a gente já está adaptadas uma à outra. Se você quiser continuar, eu vou pedir para você ir nessa psiquiatra, que ela vai me ajudar a cuidar do seu caso. Ou senão eu te indico uma outra pessoa especialista no caso. Eu falei, não, tudo bem, eu vou procurar essa psiquiatra. Fui na psiquiatra, não deu um dia a psiquiatra... Não deu um dia, não. Fui na psiquiatra, no mesmo dia ela ligou para meus pais e falou, eu quero falar com vocês hoje. Nossa. Meus pais foram lá e eu, não, pelo amor de Deus, não conta. Não conta nada, por favor. Meus pais foram lá, ela falou, você não tá entendendo, eu vou contar. Na minha frente, ela virou para meus pais e falou assim, se a Jéssica não sair de casa até, tipo, amanhã, vocês tiram ela à força, senão ele vai matar ela. É isso que vai acontecer. Eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí que ele ia me matar. Assim, eu tava preocupada com ele, eu tava com medo dele se ferrar, eu tava com medo... Então eu não queria entrar na justiça contra ele, eu não queria fazer a denúncia, eu não queria... Eu tava completamente... Enfim, quando meus pais ficaram sabendo disso, eu me entreguei. Foi assim, tá bom, então me ajudem. Tá bom, você então, se libertou. realmente, então me salvem, sabe? Eu vou... Tá, vamos chegar, depois eu quero saber o que aconteceu depois, quais foram os próximos passos. Mas o relato da Jéssica é tão importante pra gente. Eu fui vendo aqui os nossos outros convidados, que são super envolvidos com essa causa, atentos, identificando e concordando que, infelizmente, esse sinal não é só dela. Essa descrição que ela fez é talvez uma das mais comuns. É isso mesmo, Bruna? Porque eu vi você, cada vez que ela falava, você falava, eu já vi isso. A tua sensação é sempre assim? Eu fico tão indignada, você fica com aquele ranço que é impressionante e é um padrão. É padrão os agressores começarem a relação, você é o amor da minha vida, quero casar com você, ou eles até passam por vítima, contam histórias de antigos relacionamentos, denigrindo as outras mulheres, falando mal da família, do pai e da mãe, do relacionamento. E aí ele começa a se fazer de vítima, ele te convence de que ele é uma vítima, ele é super bonzinho. Depois disso ele começa, primeiro momento ele te ofende verbalmente. Então, você é burra, você não presta pra isso. Mas ele sempre bate e depois ele faz um carinho, né? Então ele primeiro faz isso. E o que vai acontecendo com o seu psicológico? Você vai simplesmente aceitando isso. Aceitando por quê? Não é o aceitar consciente, tá? Pra que eu vou brigar? Eu sei que eu não sou. E isso vai passando. Vai se tornando algo rotineiro, algo normal, tá? E algo normal, o nosso cérebro aprende por repetições, certo? A partir do momento que você começa a ouvir que é normal você ser burra, que você é incapaz para aquilo, que você não presta para aquilo, você começa a tornar isso uma verdade pessoal. E isso vai gerando essas agressões verbais, psicológicas, emocionais, porque isso acaba com a sua autoestima. Claro. Você não tem vontade de fazer nada e você se torna dependente de um agressor. Por quê? Porque ele é a razão. Ele sabe quem você é. Ele gosta de você mesmo você sendo burra. Nossa. E depois desse passo, vem a física. Quando você, por exemplo, vai num psicólogo, é o primeiro momento que ele vira e fala, essa psicóloga não presta. Tá fazendo mal pra você. Melhor você parar, viu? Eu resolvo esse seu problema agora. Isso é muito rotineiro. Muito comum. Muito comum. E aí vai, são passo a passo que vai acontecendo o quê? Pra chegar na física. Pra chegar daqui a pouco, eu estico, foi sem querer. Jamais não te bateu a minha força, se eu quiser te bater, eu te mato.
foi sem querer. Ou então dá aquele apertãozinho. Ai, como eu te amo, vem aqui, vamos parar de brigar. Deixa a pessoa roxa para deixar a marca, para falar quem manda. Isso tá na cultura machista, isso tá na cultura do ego, do quero mandar, eu posso, eu sou todo poderoso. E são simplesmente agressões que são sutis. Você vai ver no dia a dia, mas você não percebe, porque é algo comum. Até chegar na física e até chegar na morte. João é fundador do programa Bem Querer Mulher. Relatos como esse infelizmente, são muitos, né, João? Infelizmente são muitos, porque a mulher é muito resiliente e quando isso se junta com uma baixa autoestima, é um prato cheio. Os homens estão muito inseguros, eles precisam trabalhar com os homens também e eles aproveitam essa fragilidade da mulher para entrar na vida dela do jeito mais manipulatório possível, né? E essa fraqueza é um prato cheio para esses homens que não têm a menor consciência do que eles estão fazendo, porque muitas vezes nem ele sabe muito bem. Exato. Tanto a vítima não sabe o que ela está passando e ele também não tem a menor noção da gravidade das ações. Claro que tem. É cultural, né? É cultural, né? Então a raiz do problema é muito mais profunda do que simplesmente saber como funciona a lei, né? Saber se isso é crime ou não é crime. Então, infelizmente a gente hoje recebe mais de 5 mil mulheres por ano, cada uma com uma história totalmente diferente da outra, mas todas têm essa questão em comum, né? A baixa autoestima da mulher favorece que o ciclo vá se retroalimentando por um período muitas vezes indefinido, né? Até que muitas vezes chega num momento que não tem o que fazer, aí é o ápice da coisa, aí realmente tem que ser feito alguma coisa, então ela vai procurar ajuda, porque senão ela pode até morrer, né? Que foi o alerta que a psiquiatra deu para os pais dela, por exemplo. Mas deixou de ser há muito tempo um tema de baixa renda, quer dizer, a gente sabe que a violência contra a mulher... Isso é importante falar. Está presente em todas as regiões, a violência contra a mulher é de classe A a Z. Apesar de todo o apoio da mídia e da sociedade se articulando, o tema não para de crescer. E, obviamente, isso também é fruto um pouco dessa exposição, porque deixou de ser um tabu. Falar sobre isso. Deixou de ser um tabu falar sobre isso. Então, a gente também tem muito mais denúncia, o que aumenta também as estatísticas, porque, na verdade, o que faltava também era denúncia. Verdade. Na verdade, talvez não seja nem o número de agressões que esteja aumentando, mas simplesmente as denúncias. E isso, por incrível que pareça, aí a gente tem que sempre ver alguma coisa positiva. Isso é positivo, porque se não tiver denúncia, a gente não tem como ter número e a gente não tem como combater. Você só resolve o problema na hora que você põe o dedo na ferida, entendeu? E a coisa aparece, entendeu? Então a gente está nesse momento mesmo de dedo na ferida. Então não tem mais tabu. O que antes, há 15 anos atrás, quando a gente ia procurar as empresas para apoiar, aquilo era eu não posso vincular minha marca a uma coisa desse tipo. Não, hoje em dia não tem nada disso não. Tá cheio de empresas que vêm nos procurar, quer fazer parceria, datas especiais e tal, e quer se... Então, eu acho que isso é positivo, né? Temos que falar muito disso. Temos que falar, tem que discutir. Muito bacana essa coragem, sabe, de se expor, de contar a tua história, porque essas histórias inspiram as mulheres e trazem coragem. Fala, puta, eu não sou a única. A pessoa se identifica, né? Eu não sou a única, né? Então eu tenho que falar. E as pessoas, os homens hoje em dia, eles acham que eles têm o direito de fazer isso com as mulheres, porque eles tratam as mulheres como propriedade deles. É uma questão muito cultural que tem que ser desconstruída, não tem jeito. E se a gente não discutir isso, e a gente vai chegar já na questão da lei e da denúncia, que também é muito importante, a gente está falando do que vem antes, tá? Estamos falando de uma questão cultural. Sim. E o nosso bate-papo aqui vai muito, muito anterior a isso. A lei é importante, a denúncia é fundamental, a gente já vai chegar nisso, mas a gente está dizendo de uma coisa que está enraizada na sociedade que tem que quebrar. E se a gente não faz esse bate-papo aqui, a gente não quebra esse negócio. A gente está falando sobre autoestima, o João estava falando sobre isso, e, Carla, você tem um trabalho muito bacana nesse sentido, que é justamente para essa mulher que está sendo vítima, ou que foi vítima disso, reencontrar sua autoestima, tá certo? E isso é fundamental. Eu agradeço esse espaço aqui, porque nós estamos fazendo uma conscientização. Eu tenho um trabalho, um projeto chamado Um Novo Olhar, que é uma iniciativa privada que a minha clínica faz, que eu atendo as vítimas da agressão à mulher. Então, aquela mulher que
sofreu violência, porque o homem, quando ele agride, já foi mais do que comprovado, ele quer desfigurar o rosto da mulher. Então, os casos da Jéssica foram coisas mais leves e tal, não chegou a um ponto desse. Mas, às vezes, quando chega a determinada fase, ela foi tirada antes, a mulher fica totalmente desfigurada. E quando acontece num nível de acesso menor, como é o caso do Bem Querer Mulher, a mulher ela não tem condição, ela não tem uma base para esconder um hematoma, ela não tem um óculos, ela tem que voltar ao trabalho ou no outro dia ela tem que sair de casa para ir comprar um pão, tem que ir na padaria e ela é apontada pela vizinha, pela amiga, pela família. O que é que ela fez para merecer isso? Né? Não, ela deve ter aprontado alguma. Essa frase é assustadora, não é? E é comum. Não E é bem comum. É bem comum. É bem comum. Então, esse trabalho, esse projeto Novo Olhar, o que é que ele faz? Ele atende totalmente gratuitamente as vítimas para que aquela vergonha, né, que ela fica se sentindo, eu estou merecendo apanhar. Não tá, viu? Não tá. Esse hematoma que eu tenho aqui é para me deixar em casa, é para eu lembrar que eu tenho que obedecer da próxima vez. Então, tirar essa marca, devolver ou dar autoestima a essa mulher, dar dignidade a ela, para que depois isso. ela, fortalecida, ela possa entender que ela não é culpada, que ela é, na verdade, uma vítima, que tem que denunciar. E a coisa mais importante, nós já temos uma parceria, eu e o Bem Querer Mulher, e está aberto a todas as mulheres, tá? Isso é bacana, isso é muito importante, importante, passam por isso, que instituições indiquem, porque nós agora fizemos uma parceria com uma grande empresa e vamos levar uma roda de conversa com vários profissionais que estão envolvidas, vítimas, para a classe A. Olha isso, então, foi o que o João falou, não tem classe social, né? Rompemos agora isso, vai ser um bate-papo que em breve eu quero poder estar com esse pessoal de novo falando sobre isso, aqui entendeu? O espaço é aberto de vocês, já estamos fazendo uma primeira roda aqui. Essa roda de conversa já começou, o nosso objetivo aqui é esse, a gente chama de roda esse bate-papo, tá? Inclusive. Exatamente, e ela quando me convidou, eu digo, tem tudo a ver, então onde vão ter profissionais, onde vão ter homens envolvidos, e vai ser assim, em um lugar muito diferenciado, porque isso tem que romper com tudo isso. E foi muito bacana que vocês dois falaram do apoio das empresas, cada vez mais a gente precisa disso. O empresário tem que se conscientizar disso, tem que investir, porque a gente em todos os ambientes isso tem que ser falado. E para você fazer essas coisas funcionarem, precisa de dinheiro. Né? Como a gente sabe, tem todas as falhas do poder público, falta de estrutura e tal, então a gente precisa, a sociedade tem que se ajudar para mudar esse quadro. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da denúncia, vamos chegar nesse ponto, porque isso é fundamental também. A questão legal disso. Porque para a mulher chegar nesse ponto, primeiro ela tem que ter essa consciência. Peraí. Então, passar dessa fase do que a Jéssica falou. Não, realmente eu estou sendo vítima de violência e eu preciso denunciar. E aí, vamos ajudar essa minha amiga? Primeira orientação que a gente pede. Você tomou a consciência que você não aguenta mais aquilo, né? Vai numa delegacia. Tá. Hoje aqui em São Paulo, aliás, no Brasil inteiro, existem delegacias especializadas para atender as mulheres. Tá, mas, por exemplo, não tem uma delegacia para mulher aqui no meu bairro. Posso ir em qualquer uma? Pode. Em qualquer uma delegacia. Tá? Os atendimentos, a gente sempre prioriza, isso na lei, que seja feito por mulheres. Por quê? Existe uma empatia entre mulheres. Claro. Tá, mas não tem nenhum problema se não tiver uma disponível. Bruno, só te interromper um segundo para perguntar uma coisa. Como tá isso? Porque eu falo desse assunto há muitos anos, menina, mas não foi hoje, né? Eu gostaria de nem precisar falar mais disso. Eu gostaria que isso já tivesse resolvido. Mas enquanto tiver, a gente vai continuar falando. Então, e faz quase 30 anos que eu falo disso. E eu lembro de ouvir sempre muito essa reclamação. Mas na delegacia eu sou vítima de preconceito. Quando eu vou fazer a denúncia, me olham de uma forma como se eu fosse a culpada. Então eu não sinto a vontade. Está melhorando isso? Melhorou isso? Olha, eu acho que está melhorando sim, mas existe muito ainda. Existem muitas delegacias que estão sim ainda com esse problema de não enxergar a vítima como realmente uma vítima. Eles acabam dizendo, mas você apanhou por quê? Não existe o apanhou por quê. A lei não determina perguntar qual o motivo. Não existe motivo, tá? Isso ainda acontece. E para isso, caso isso ocorra, existe sim um Disque Denúncia, que é 180, para reclamar do atendimento da delegacia. Perfeito. E o próprio Ministério Público.
tá bom? O Tá. próprio Ministério Público e o 180 determina que as vítimas que ocorrem esse tipo de violência institucional, que é o que a gente chama, é a violência institucional, denunciam. Por quê? A corregedoria, ela é ativa, sim. Ela vai atrás desses profissionais que não estão realizando o seu exercício da sua profissão de forma correta, porque eles são treinados para atender essas vítimas. Mas o primeiro passo, sim, é ir a uma delegacia. É isso que a gente tem que fazer. Exato. Essa é a recomendação. E a gente espera que você seja muito bem atendido. Então, meus colegas policiais aí, essa turma, que eu sempre elogio, que eu elogio muito o trabalho da polícia, viu, gente? Porque eu acho que se a gente não apoiar a polícia, a gente não muda esse Brasil. Então, a gente tem... O policial tem que ganhar muito bem, tem que fazer um belo trabalho, tem que ser valorizado, tem que passar por treinamento, porque às vezes esse cara também nem tem o treinamento adequado, nunca teve o treinamento adequado para atender um caso como esse. Então, a gente tem que sempre apoiar. Mas você, meu amigo, que trabalha, que está aí na delegacia, que está cansado, que infelizmente não está ganhando como deveria, lembra que você precisa ajudar essa mulher, porque isso acontece em diversas famílias. Então, dá uma força legal, recebe bem as pessoas aí, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Então, vamos quebrar qualquer tipo de preconceito e vamos mudar esse quadro. Mas, se não acontecer, liga para o 180, é isso? 180 ou o Ministério Público. E procura outra delegacia, né? Não vai deixar de denunciar por causa disso. Não vai deixar de denunciar por causa disso. Vocês ajudam nesse processo também, João? Vocês fazem isso também? Porque a mulher às vezes não tem coragem de ir na delegacia porque às vezes ela não foi bem recebida. Aí vocês dão essa força para ela também? Com certeza. As agentes Bem Querer Mulher são formadas, né, capacitadas para fazer o acolhimento humanizado e integral. Humanizado porque se você não faz uma escuta qualificada e cria um vínculo de confiança, a mulher já nem se abre porque é um tema muito delicado para ela, né? E integral, porque o sistema é muito fragmentado, né? Então, e demorado, e tem preconceito, e falta capacitação desse equipamento público. Então, a gente faz, leva na rede de apoio, vai junto à delegacia. Se o delegado fala, não volta amanhã, não volta amanhã, porque a Lei Maria da Penha você tem que atender hoje. Bacana. Manda colocar as medidas protetivas, faz o BO adequadamente, depois vai nos outros órgãos, vai na promotoria, na defensoria, vai na vara, consegue a medida, cara, isso é liga tão na legal. casa-abrigo, consegue uma vaga. As nossas agentes, às vezes, conseguem, para você ter uma ideia, uma medida protetiva em 24 horas. Isso é uma coisa que no Brasil... Parabéns. Né? Então, são realmente anjos, né, capacitados para fazer. A gente faz tanto assistência social quanto o apoio jurídico e psicológico. Tem psicólogas também, né? Maravilhoso. Daqui a pouco você vai me contar como é que a mulherada acha vocês aí, que estou gostando muito disso. Ó, a gente vê que a gente está passando por diversos momentos desse processo, que é longo. Você viu o caso da Jéssica, 6 anos, gente. Ela passou isso, 6 anos. E só no final que ela foi perceber o que estava acontecendo de fato. Tem gente que passa a vida inteira, né? A vida inteira. E não consegue sair porque depende financeiramente, acho que não tem capacidade de procurar um emprego, não vai conseguir se sustentar sozinha. Então, é uma rede de dependência aí muito grande. E que vai sendo criada por esse agressor. Sim. A partir dessa identificação, da sua saída de casa, da sua saída, você procurou a justiça? Como é que foi? Quais foram os próximos passos? Procurei isso. Na verdade, quando eu saí de casa, comecei um tratamento muito forte, psiquiátrico, psicológico. Eu entrei num processo de anorexia, entrei em outro... Porque eu quis voltar. A vítima, ela sempre é recorrente. Você vai conversar com uma vítima, ela fala... ele fez isso, você não sabe, ele fez isso comigo, né? De repente, no dia seguinte, e aí, tá bem agora? E aí, tipo, já saiu de casa? Ai, mas eu voltei, resolvi dar mais uma chance, porque ele falou que vai mudar, ele pediu desculpa, mas dessa vez eu acredito que ele vai mudar. Nossa. Então, assim, diversas vezes eu já saí de casa, e o pior é que comigo, ele não pediu desculpa, porque eu tinha tanta certeza que a culpada de tudo era eu, ele tinha colocado isso tão forte na minha cabeça. Já estava... Que assim, eu tinha pedido desculpa Você que por continuava se desculpando por tudo aquilo. Eu pedia desculpa e ele me perdoava, né? Ele me perdoava e ficava tudo bem. E aí era assim, o cara mais romântico do mundo, era uma delícia, a gente ficava juntos, era incrível. Isso que é outra coisa super... porque você começa a achar que você tá louca, porque na mesma intensidade que ele é super agressivo, ele também é super romântico, é o cara mais romântico que você já viu na sua vida. É assim... Você começa a achar, eu tô pirando, eu tô ficando louca. Então eu comecei a fazer a terapia, eu entrei num processo de anorexia porque eu quis voltar e eu não pude, então eu achei, porque aí a tua família estava te protegendo para você não cair nisso Exatamente. de novo. Porque você não estava conseguindo se controlar, porque né? eu falo como se fosse, como se tivesse duas Jéssicas na minha cabeça naquela época. A Jéssica submissa, que é aquela Jéssica que, eu sou apaixonada, eu preciso estar com ele o tempo inteiro, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. E eu achava realmente que ele estava querendo cuidar de mim. Meu pai. E que ele estava querendo que eu evoluísse. E a Jéssica realista, que falava assim,
isso aqui tá errado. Tem alguma coisa estranha, isso aqui não é amor. Mas a outra estava mais forte, né, Jéssica? A outra estava muito mais forte. Porque eu tinha certeza que ele estava querendo cuidar de mim. Então, por exemplo, a gente ia sair pra balada. Eu colocava uma saia, eu tava de vestido, se eu usasse vestido, eu tinha que usar um shorts por baixo. Aí alguém olhava pra mim e levantava meu vestido e falava assim, o que você tá olhando? Ó, tá de shorts, você não vai ver nada. Como se fosse objeto mesmo. E eu achava que ele estava cuidando de mim, ciúme. É bonitinho. Isso começou de forma muito sutil e foi evoluindo, entendeu? Então, eu realmente achava que era cuidado, ele tá querendo me educar. Era uma coisa meio até proteger, sabe? É o homem que quer proteger, ele quer me educar, ele quer que eu seja uma pessoa melhor. E depois que eu comecei o meu tratamento, eu me entreguei, né? Eu deixei com que as pessoas me ajudassem, cuidassem de mim e me levaram na delegacia. No dia seguinte, me levaram na delegacia. E aí você fez a denúncia? Fiz a denúncia. E aí seguiu, e você foi bem recebida, foi bem atendida? Eu fui. Olha, gente, a gente contou um pouquinho aqui. É claro que esse é um assunto muito mais amplo e que necessita de muito mais tempo. Então eu já vou deixar um compromisso nosso aqui. Compromisso do Diazuca, da TV Gazeta, nosso compromisso com vocês, a gente voltar a esse assunto, de vocês terem assim, aqui um espaço aberto e permanente. Sempre utilizem o nosso espaço aqui, porque a gente tem, a maior parte do nosso público é feminino. Então a gente tem aqui uma missão, e falar disso é uma missão muito importante. Então tenham sempre nosso microfone à disposição de vocês aqui. Deixa eu mostrar teu livro aqui, Carla. Vamos lá, O Poder é Seu. Aqui, ó. Histórias de mulheres inspiradoras que nos ensinam a seguir em frente. Olha que bacana. Esse é o 5º livro e é interessante porque sempre eu quis dar o poder que a mulher tinha, né? Quando eu comecei a falar da gravidez, que a mulher era taxada, quando grávida, feia, gorda. Tem um caso que fala assim, né? Eu passei por isso. Ela passou por isso. Eu tive um relacionamento que a pessoa falava assim, se você engordar, eu vou te largar. Nossa. E aí eu falei, mas se eu engordar, eu não vou nem me preocupar com meu filho. Eu vou me preocupar em perder meu marido, porque eu vou ser mãe solteira, eu não quero isso, não foi isso que eu pensei pra minha vida. E acontece. Acontece. Então, quando eu escrevi esse primeiro livro, olha como é detalhe, são tantas detalhe. coisas, tantas formas de agressão, de manipulação, não é? Então, eu queria já dar esse poder à mulher. Então, chegou no 5º livro, que é O Poder é Seu, onde a mulher tem que ter a consciência da autoestima dela, do valor dela, que ela tem que ocupar o espaço que já é dela, né? Capacitar-se para isso. Nós precisamos muito desse espaço seu. Aqui. Porque nós tivemos casos assim incríveis de... E uma das assistentes dele pegar uma vítima cheia de hematoma no trabalho, que é um direito dela de ser tratada, e a empresa falou o quê? Ela tem que escolher, ou ela vai ficar bonita, ela ia tratar os hematomas, ou ela vai alimentar os filhos dela. Então, essas coisas têm que ser faladas, ditas, denunciadas, e precisamos do apoio de vocês. Só uma observação. Por favor, faça. Que eu acho que é interessante. As mulheres que sofrem agressão, que realmente estiverem desconfiguradas, não tiverem condições, e tem muito medo de ir ao trabalho, perder o trabalho, então elas continuam passando maquiagem. Existe, sim, na Lei Maria da Penha, gente. uma manutenção do emprego. O que é isso? É como se fosse uma estabilidade por 6 meses, se for o caso necessário de você sair do emprego e estar estável, tá? Para se cuidar. Para se cuidar, às vezes até por perigo, o risco de vida, né? Porque o marido sabe onde você está. Exatamente. Você pode estar escondida, morando em outro lugar, mas... sim, dentro da lei, existe sim essa proteção. Legal. Tá bom? Ou seja, a empresa tem a obrigação de proteger a tua vaga. Você pleiteia isso em juízo, né? Você pede isso para o juiz ganha. E você consegue. Vamos lá, como é que a gente acha? João, como é que a gente acha o programa Bem Querer Mulher? Vamos lá. Site www. Atenção, gente. bemquerermulher.org.br. Lá no menu tem o contato, procure ajuda, e aí vai ter o telefone das nossas agentes e o endereço das casas que atendem também. Parabéns. E tem um aplicativo. Tem um aplicativo? Vai lá. É Bem Querer Mulher. Bem Querer Mulher. Tem para iPhone e para Android? iPhone e Android, a princípio só em São Paulo, mas vai depois expandir. Muito bom. Já baixa o aplicativo já. Muito legal, muito bacana. Como é que a gente encontra você, Carla? Como é que tá? As redes são as melhores hoje, o Instagram, né? DRA Carla Góes, e tem um site www.dracarlagoes.com.br. Doutora Bruna, me fala, como é que o pessoal te encontra? Instagram, Kusumoto Advogado, Kusumoto com K. Tá. Ou o site, kusumotoadvogados.com.br, e o telefone 2295-2293. Qualquer problema, você está com problema, me sentindo vítima, pode ligar que a gente atende. Viu? Parabéns, muito bacana, muito legal. Jéssica, minha amiga, e aí, me fala tuas redes sociais. Gé Arones.
Gerones. Gerones. Eu tenho feito um trabalho eu tenho falado bastante com muitas vítimas, é impressionante. Esse negócio da gente falar é a sororidade, né? A gente fala, as pessoas se identificam, nossa, mas eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. E eu queria deixar um recado para as pessoas não julgarem, principalmente, porque quando a gente está, eu digo como vítima mesmo, quando a gente está inserida nessa situação, a gente não está enxergando o que a gente está fazendo. Então, quando você é julgado... Pega esse microfone de mão que tem um probleminha no seu microfone, só pra gente ouvir teu recado. Vai lá. Não vamos julgar as outras pessoas, eu digo como vítima, porque quando eu estava nessa situação, eu não estava me enxergando. Eu não tinha noção do tamanho da encrenca que eu estava me metendo. Então, assim, quando você vê que alguém está passando por isso, estende a mão e, assim... não fala assim, não, nossa, como que você está passando por isso? Como que você aceita? Nossa, eu não aceitaria. A maioria das pessoas falam isso, ou perguntam assim, o que ela fez para merecer isso? Ajude sem julgar. Sem julgar. Isso é muito bacana. Estica a mão. Passe relatos, uma coisa que me ajudava muito. Ler relatos de pessoas que passaram por isso. Que é o que você está fazendo aqui hoje. Exato. Eu via relatos e falava, nossa, mas eu acho que eu tô passando por isso. Eu acho que eu tô passando por isso. E não tenha vergonha, sabe? Se vocês... Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que eu tenho como minha missão contar a minha história para vocês, para dizer exatamente isso, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você não é única, você não tá sozinha, tem muitas pessoas que podem te ajudar. E dá para sair dessa. E vocês podem conversar e dá para sair dessa. Gente, só posso agradecer. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Tenho aqui nosso espaço aberto aqui, a gente sempre que vocês precisarem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos de volta. A gente vai falar do mundo pet agora. Super bacana, um bate-papo bacana sobre adoção, sobre responsabilidade, dicas pra você cuidar bem dessa sua família canina. É muito legal. Mas antes, deixa eu mostrar um recado do meu brother Marcelo Marrom, já mandando um abraço pra ele, porque hoje é dia do abraço. Marrom, um abraço. Presta atenção no que o Marrom vai aprontar aqui no programa e só vai valer a pena se você participar. Roda o Marrom aí. Sim, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Marrom e eu tenho uma novidade para você que assiste o Dia Zuca com meu amigo Zucatelli. O negócio é o seguinte, eu vou estar no programa dele na sexta-feira e vou estar fazendo música de improviso. Qual o tema? Não sei, vocês que vão falar. Ah, perdi o meu marido, eu vou transformar isso em música. Ah, meu vizinho tá me devendo e não me paga, vou transformar isso em música. Roubaram meu carro, ou fui corno, qualquer coisa, eu vou transformar em música. E como é que você faz para participar? Manda sua história nas redes sociais do Dia Zuca, e que está rolando aqui na tela. Então, manda sua história, que ela pode virar música no programa Dia Zuca, na sexta-feira com meu amigo Zucatelli. Vai ser lindo esse programa. Por enquanto é só um beijo grande. Tchau. Te amo, Marrom. Esse cara é demais. Então olha que barato. Você manda o tema que você quiser. O teu cunhado tá te devendo? Ele te pediu aquela grana emprestada e não paga, manda pra gente o nome dele e fala que o Marrom vai fazer música aqui na hora, de improviso pra você. Aquele teu vizinho te enche as paciências, né? Você não aguenta mais aquele teu vizinho, fica com música alta, você manda pra gente que o Marrom vai fazer aqui um sonzinho de improviso na hora, na sexta-feira. Começa a mandar o que você quiser, o nome da pessoa. Também não precisa ser sacanagem, pode ser um recado lindo, você quer mandar um beijo pro teu marido, pra tua esposa, você manda o nome do seu marido, da sua esposa e o Marrom vai fazer uma musiquinha ao vivo aqui no nosso estúdio na sexta-feira. Sabe o que tem agora? Momento Pet, roda aí. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre, a casa é sua. E é muito legal a Veste Casa. Olha o que eles oferecem pra gente. Coloca aí, por favor, esse gato figura. Deixa eu ver aqui. Cadê o gato? Deixa eu ver. Ah. Cara, ele imita os movimentos do pai dele. Se liga. Que tal? Sensacional! O pai vira, ele vira. O pai vira, ele vira. Ele vai junto. Eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo. Sabe por quê? Porque a gente gosta de mostrar esses momentos. Você tem um vídeo legal com o seu gato, com o seu cão, manda pra gente, que a gente vai mostrar aqui no nosso Momento Pet. Que a gente tá falando de uma novidade. A sua família tem um cachorro, tem um gatinho. Agora, a Veste Casa Mega Loja tem o espaço Mais Pet. Cara, é muito legal. É totalmente dedicado aos pets. Lá você encontra produtos de higiene, ração de qualidade, ó, preço baixo,
só na Veste Casa. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros. Para os gatinhos tem, olha, anota aí, ração premium especial Dalcat, mix adulto, 10 quilos, você vai cair para trás, de R$ 95,90 por R$ 69,90. Você não vai achar esse preço em lugar nenhum, eu te garanto. Quem tem gato sabe como é importante uma alimentação que evite aquelas incômodas bolas de pelo, que ajude a manter a saúde do coração, que evite também problemas no trato urinário. Infelizmente isso é muito comum nos gatinhos, tem que ter ração boa para evitar isso. Na Veste Casa Mega Loja, a ração vem direto da fábrica. Tudo vai estar super fresquinho e saboroso. Chega lá, vê a data de fabricação de validade, você vai dizer, não existe isso em nenhum outro lugar. Não existe. Eles são muito sérios. A linha Dalcat tem rações para filhotes, gatos adultos, gatos castrados. Eu quero que você faça uma visita. Conheça mais sobre esse e outros produtos no site. Anota aí. vestecasamegaloja.com.br vestecasamegaloja.com.br. Aí você clica lá na seção Pet Shop. Super fácil. Veste Casa Mega Loja. Tem tudo para sua casa e tem tudo para sua família. Aproveita que você vai comprar ração, que você vai comprar os produtos de higiene, aí você dá uma olhada no resto da loja. Eu já dei essa dica aqui essa semana, vou dar de novo. Se liga nas cadeiras. Ele tem uma coleção de cadeiras ali, ele faz uma compra de cadeiras, o preço é imbatível, é uma mais legal que a outra. Minha dica especial, abraço a galera da Veste Casa. Vamos falar de adoção consciente. Deixa eu bater papo com essa amiga querida, com a Gabriela Masson, que é fundadora da ONG Amigos de São Francisco. Gabi, tudo bem, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Quem é essa dupla que tá com você aqui? Esse aqui é o Fred e a Frida. Olha a pose A Frida já tá em casa, na verdade. A Frida tá à vontade não é já, né? Tá em casa, né, Frida? Eles são os que eu acabei adotando depois de 7 anos de ONG, na verdade. Eu adotei eles há 2, então eram 5 anos de ONG na época. Eu não resisti, na verdade, mas eles têm uma história muito triste, então a gente... Qual é? Eles eram matriz de canil. Então, infelizmente, tá. Acho que é um tema super legal que a gente vai falar aqui. Óbvio, o tema é muito triste, mas é importante dar visibilidade para as pessoas sobre o que acontece numa fábrica de cachorros de filhotes, né? A Frida, provavelmente, ela foi explorada por muitas e muitas crias, dando lucro para as pessoas, mas com qualidade de vida totalmente precária. Ela chegou muito maltratada, ela é cega de um olho, ela tem a genética, né, dos olhinhos toda prejudicada, porque ela realmente não é uma cachorra para ficar procriando. E o Fred, igualmente, como ele era muito assustado, ele não tinha pelo nenhum aqui no pescoço, porque ele devia ficar acorrentado o tempo todo, porque não conseguiam mexer nele, né? Ele não deixava ninguém encostar nele quando ele chegou. É mesmo? Super traumatizado, arisco. Porque é pra isso, né? Pra quem quer cruzar cachorro só com a finalidade de ter os filhotes bonitinhos, sem responsabilidade, não sem liga cuidado. nem um pouco pros pais, né? Então não é algo pode, que você vê esses pais, como eles chegam, e aí você se conscientiza por que isso precisa acabar. Tem tanta gente séria, a gente tem que tomar um cuidado enorme aí e procurar os locais sérios e responsáveis. Isso é fundamental. Menina, me fala um pouquinho sobre o trabalho da ONG. Eu quero mandar um beijo muito grande para todo o pessoal, para a Bruna, para toda essa turma linda dessa ONG que faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Me fala um pouquinho. Os Amigos de São Francisco a gente fundou há 7 anos, em 2012. A gente tinha uma vontade muito grande de fazer mais pelos animais. E na época, né, acho que ninguém sonha em ter uma ONG. Eu mesma não sonhava quando eu fundei a ONG. Mas a gente via trabalhos que precisavam de uma ajuda e que não era exatamente como a gente faria se fosse com a gente. E a gente resolveu juntar um monte de voluntários e estruturar esse trabalho. Ele ainda estava engatinhando quando a gente resgatou, estourou um canil clandestino na época. E a gente, do nada, passou a ter 40 animais que precisavam de um amparo, de um encaminhamento, de um lugar para ficar. E aí a gente teve que acelerar o processo de fundar a ONG. E em 2012, os Amigos de São Francisco foram fundados. Desde então, a gente já conseguiu encaminhar para adoção e para novos começos mais de 2.500 animais. Parabéns. Então é um trabalho que a gente não para nunca, né? Só esse ano já foram mais de 150 resgatados. Sério, que mais legal. 70 doados. Então a gente está sempre nessa conta de... A conta ainda não está equilibrada. Mas vai ficar, se a gente divulgar, fica. Me conta, como é que o pessoal, quem quiser encontrar, por exemplo, quem quiser adotar um cãozinho de vocês lá, me fala, como é que o pessoal faz? Então, primeiro você tem que ter a responsabilidade de entender se o seu momento de vida é de adotar. Então é muito importante você adotar adoção consciente, né, Zuca? A gente fala muito sobre o momento de vida que você tá, ele é o melhor para adotar, você tem tempo, disponibilidade, recursos para cuidar de um animal. Espaço. Eles precisam disso, né? Claro. Não adianta só adotar porque você acha legal e se você não tem tempo de cuidar. Se as pessoas na sua casa não querem, se você tem alergia. Então tem uma série de fatores que você precisa entender se você pode ter um animalzinho. Então, podendo um cão ou um gato, você pode acessar o site da ONG, que é www.amigosdesaofrancisco.com.br. amigosdesaofrancisco.com.br.
Instagram, Facebook, em todas as mídias a gente posta todos os dias animais para adoção, animais resgatados de outros protetores que também precisam de um lar, que a gente também divulga. No meu Instagram, nos meus stories, sempre que tem evento deles, adoção, você também vai ver no fim de semana, é muito comum. No meu, no do Paçoca da Tapia, a gente sempre divulga também. O Zuca é muito parceiro há muito tempo. Eu adoro o trabalho de vocês. E aí a gente divulga sempre o site, a gente já falou, e as feiras de adoção. A feira de adoção é muito bacana porque lá você conhece os animais, todo final de semana a gente tem. Esse domingo a gente vai estar Onde vai estar? em Moema. Ah, tá. É numa cervejaria artesanal, na Alameda Jauaperi. Levem seus peludos, levem a família, das 11 às 4. Na Alameda Jauaperi, a cervejaria chama La Fraternité. La Fraternité. Número 1413. Ó, estamos mostrando, olha lá, tá na tela. A gente espera vocês. Porque é uma maneira legal, você conhece o animal ao vivo, você conversa com os voluntários da ONG. Vai ter gato e cachorro? Gato e cachorro. Que legal, tem uma coisa muito bacana, a gente tá fazendo hoje um papo um pouquinho mais rápido, até te peço desculpas por isso, viu, Gabi? Porque a gente fez um papo longo, você viu ali, sobre agressão contra a mulher. E aí, mas você tem espaço livre aqui, já vamos voltar para fazer outro. Com certeza. Mas deixa eu só falar um negócio legal, que muita gente me fala isso. Ah, às vezes eu quero adotar, tá tudo pronto, minha casa tá preparada, mas assim, eu não sei que tamanho vai ficar. Eu falo, adota um adulto, você já sabe que tamanho vai ficar. E tem um monte de cãozinho adulto que tá precisando. Esses caras aqui, quando chegaram para ela, já tinham esse tamanho, por exemplo, não é isso? Tem um tema muito importante, Zuca, que é o tamanho, gente. A gente insiste muito nesse tema, que é, ele não é documento na questão de morar em apartamento. Tem cachorro que é porte médio, grande, mas é calmo e não vai dar problema em morar em apartamento. É só você passear com ele. Exatamente. Então a gente tem a questão de, putz, não pode ter mais de 10 quilos. É mentira. Às vezes o menor cachorro é o mais terrível, que precisa de mais energia. É o temperamento que é importante. Então a gente encoraja muito vocês a olharem o temperamento do animal e confiarem, né, na ONG, porque no abrigo. Sabem. Porque a gente conhece eles e a gente sabe, às vezes um adulto que seja porte grande, ele só precisa de um lugar calmo, de um lugar para ficar bem, de um lugar para descansar e ficar no pé do dono, onde quer que ele seja. Pode ser uma casa gigantesca, que ele vai ficar no pé do dono, naquele 1 metro quadrado. E assim, não achem que o tamanho, só cachorros pequenos são viáveis para apartamento, porque a grande maioria das adoções são hoje em dia para apartamento. E o cachorro precisa disso, ele precisa do dono, ele precisa de carinho, ele precisa de amor. Você sabe muito bem disso. Que é isso. E é isso que a gente consegue possibilitar. Então não procurem só cachorros de raça pequenos, isso não é o que vai fazer a gente tirar os animais da rua, porque hoje as ONGs estão lotadas, os abrigos estão lotados. Temos que ajudar. Justamente porque as pessoas não olham os vira-latas com a mesma... Então domingo na cervejaria artesanal vai ter, eu vou passar lá, tá bom? Eu vou lá ver a feira lá, a gente vai dar um pulo lá.